Para começar, notícia do dia: pesquisa de intenção de votos para a presidência da República mostra que Jair Bolsonaro diminuiu a diferença para Lula, tanto no primeiro quanto no segundo turno. O levantamento que nós vamos observar agora, para você que está na televisão e também nas plataformas digitais, foi feito pelo grupo BTG Pactual FSB Pesquisa. Lula registra 43%, Jair Bolsonaro do Partido Liberal 33%, Ciro Gomes do PDT está logo atrás com 8%. Na sequência, Simone Tebet do MDB, que registra 3%. André Janones do Avante, 2%. E Pablo Marçal do PROS, 1%. Nenhum dos candidatos, 5%. Brancos e nulos, 1%, não sabem ou não responderam, 2%. Agora vamos destacar a simulação para o segundo turno. Lula, do Partido dos Trabalhadores, registrou 52% quando perguntado sobre a disputa com Jair Bolsonaro, do PL, que registrou 37%. As pessoas que disseram que não votariam em nenhum dos dois representam 10%. A intenção de voto do eleitor brasileiro é justamente o tema da nossa enquete de hoje. A pergunta que nós colocamos no portal da Jovem Pan News é a seguinte: você acredita que vai continuar em queda a diferença entre Jair Bolsonaro e Lula nas pesquisas eleitorais? Então, se você puder, por gentileza, entre agora em jovempan.com.br e registre a sua opinião, registre o seu voto, tá certo? Bem, eu quero destacar que esse levantamento do BTG FSB foi realizado entre os dias 24 e 26 de junho de 2022 por meio de ligações telefônicas com 2.000 pessoas. A margem de erro é de 2 pontos percentuais e o nível de confiança é de 95%. O registro da pesquisa no Tribunal Superior Eleitoral é o seguinte: BR-05022/2022. Eu quero justamente começar a primeira rodada de análises e debates aqui do 3 em 1, apresentando o nosso time que fará o 3 em 1 de hoje. Tomé Abduch, o nosso convidado, seja muito bem-vindo. Também com a gente, Marco Antônio Costa, numa nova roupagem, né? Uma roupagem talvez mais jovem. Bem-vindo, Marco. Também obrigado, Fábio Piperno com a gente para esse debate especial do 3 em 1 nesta segunda-feira. Começo então com o nosso convidado, Tomé Abduch. Tomé, queria justamente passar para você essa pergunta que nós colocamos no portal da Jovem Pan News. Você entende que essa diferença entre Lula e Bolsonaro tende a ficar cada vez menor? Lula numa tendência de queda e Bolsonaro de alta? Dá para ler dessa maneira? Olha, é importante a gente fazer uma análise um pouco mais criteriosa sobre essas pesquisas. Primeiro que num país onde nós temos mais de 200 milhões de habitantes, né, mais de 100 milhões de pessoas votam, você ter uma amostragem de 2.000 pessoas numa pesquisa por telefone é sempre muito delicado. Tanto que todos os institutos de pesquisa nos últimos anos erraram muito em relação às pesquisas. Agora, levando de uma maneira um pouco mais cuidadosa, vamos entender o que acontece hoje no Brasil. As pessoas menos favorecidas, elas têm uma percepção que na época do ex-presidente Lula, nós tínhamos uma melhora de vida, ou seja, nunca nenhum partido no Brasil deu nada para os mais pobres no Brasil. Isso é um grande fato. Nem PSDB, PMDB, nenhum deles. Sempre o pobre foi tratado como uma massa de manobra para as eleições. Depois de algum tempo, entra o Lula, o salvador dos pobres. E ele melhora, assim, a vida de algumas pessoas. Quando você pega uma pessoa muito simples, que não tem o que comer, que passa fome, e você começa ali um Bolsa Família com 89, 90 reais, o que parece pouco para muitas pessoas, é muito para quem não tem o que comer. E com esse dinheiro, a pessoa passa a comprar cuscuz e ovo. E ele passa a ter algo para comer no final do dia na sua casa com seus filhos. Essa pessoa que andava quilômetros para pegar água passa a ter uma cisterna e não tem que andar tanto. Essa pessoa recebe um ponto de luz e passa a poder ligar uma TV na sua casa. Crédito foi dado para todo mundo. Então a pessoa comprou um motinho, ela acabou comprando lá um televisor e a percepção de melhora de vida realmente aconteceu. A gente sabe que dali não ia passar, pois isso é o socialismo, e ao longo do tempo eles destruíram o Brasil. Eles entraram em todas as nossas estatais, nós vimos o que aconteceu na Operação Lava Jato, no Mensalão, todos os casos de corrupção, os milhares de pessoas empregadas, e aí entra a era do presidente Jair Bolsonaro.
O Brasil, nesse momento, ele volta a ter ministros técnicos. A corrupção sistêmica, ela praticamente acabou. Existe, sim, a corrupção pontual. Agora, aquela sistêmica que se entregava um ministério de porteira fechada para um partido político poder roubar para enriquecimento das suas famílias e poder fazer as suas campanhas para se perpetuar no poder, acabou. As estatais voltam a dar lucro. Entre o Covid, vimos o que aconteceu com o Brasil. Toda a grande ajuda que foi dada para os menos favorecidos no Brasil. Depois disso, nós temos uma guerra acontecendo. Então, a percepção das pessoas mais simples é que estava melhor na época do governo Lula. Isso não é uma verdade. Agora, quando nós entrarmos na campanha de verdade, que a informação com clareza chegar para todos, ou seja, hoje os menos favorecidos, eles são informados pela grande mídia. E a grande mídia tem lado, que é o lado da esquerda. Eles só contam o que eles querem contar em relação ao país. Então, eu creio que essas pesquisas vão mudar muito agora nos próximos meses. Eu creio sim que o presidente Jair Bolsonaro tem uma quantidade muito significativa de votos, o que não diz que o Lula não tem, como eu expliquei agora para vocês, mas esses números tendem a mudar com certeza nos próximos meses. Agora, Marco Antônio Costa, com essa redução na distância de Lula para Jair Bolsonaro, dá para enterrar a ideia de que Lula poderia ganhar no primeiro turno? Boa tarde, Daniel. Boa tarde a todos. Eu acho essa ideia muito fantasiosa de vitória em primeiro turno. Inclusive, eu acho difícil qualquer um dos candidatos ganhar direto no primeiro turno. Acho que vai ser disputado. A gente vê nas ruas uma manifestação gigantesca em favor do presidente Bolsonaro. Isso é fato. O Lula não tem essa exposição, não tem essa liderança. Ele não consegue sair nas ruas e amealhar, né, esse grupo de pessoas em favor dele, porque é aquele negócio, o discurso do PT, o discurso da esquerda, ele está causando estranheza a muita gente. Quer dizer, eu acho que até os esquerdistas devem estar estranhando em alguma medida o discurso do Lula, porque ele fala em defender bandido, ele fala em minimizar os efeitos da corrupção, ele faz pouco caso com relação a isso, a vida pregressa dele é mais do que argumento suficiente nesse sentido também. Ele fala em cercear a liberdade de expressão das pessoas, em regular redes sociais. Então, você começa a pegar, ele fala em acabar com o teto de gasto. Então, tudo que foi construído em prol de uma responsabilidade fiscal, diminuição do gasto público, diminuição do inchamento da máquina pública, tudo que foi feito de maneira responsável, consequente, né, com muito zelo pelo futuro das pessoas, com muito zelo pela própria máquina pública, mesmo com todas as dificuldades, ele fala em aniquilar tudo isso daí em prol de um Brasil completamente terrível, né? Um Brasil que ninguém quer. A gente tem vizinhos aqui que passaram por regimes socialistas e o que a gente enxerga é a destruição total. Argentina, Venezuela, Cuba. O socialismo ele só prejudica a vida das pessoas, ele não ajuda em absolutamente nada. É difícil, às vezes, as pessoas entenderem isso? Qual que é o grande desafio nosso em termos de explicar e apresentar para as pessoas essas duas propostas de Brasil? De um lado, você tem um discurso que é o lado da esquerda, que mesmo querendo soltar bandido, etc., eles são muito assistencialistas. Então é o seguinte, Daniel, vem aqui que o Estado vai cuidar de você. Eu cuido da sua vida, eu te dou um emprego, eu vou te ajudar com políticas públicas em todas as áreas. E o outro discurso ele é muito mais voltado por uma noção de autorresponsabilidade sobre você, sobre a sua vida, sobre a sua família. Então ele reconhece a importância da família, ele reconhece a importância do núcleo familiar e das responsabilidades que você tem para com os seus familiares e na sua própria trajetória, no seu próprio caminho. Então isso acaba tornando um pouco mais difícil você falando, poxa, eu defendo a liberdade de você acertar, de você errar. O Estado ele tem que sair do seu caminho. E no outro o Estado tem que fazer parte das suas decisões diárias. Na verdade, ele tem que decidir por você. Então, na medida em que as pessoas se derem conta do discurso da esquerda, eu imagino que esse lapso que existe nessas pesquisas, que eu também não dou muita credibilidade, acabe diminuindo até o transcurso do processo eleitoral. Agora, Fábio Piperno, eu gostaria de destacar também uma tendência que vem sendo evidenciada pela FSB, porque nas últimas 4 semanas, nessas pesquisas, Lula recuou de 46%
para 43%. A que você atribui esse recuo? Tem algum fato, alguma coisa em especial que você poderia destacar ou não? Faz parte das pesquisas? Boa tarde, Daniel. Qual foi mesmo o intervalo aí? 4 semanas. 4 semanas. Teria perdido 3%. É um recuo pequeno, não é uma coisa desprezível, mas é um recuo pequeno. Isso foi distribuído aí entre vários candidatos. O presidente Bolsonaro ganhou muito pouco, ganhou 1 ponto. Veja, a diferença caiu de 12 para 10, ela está variando dentro da margem de erro. E ela já foi de 10 lá atrás, depois subiu, depois caiu de novo. É uma pesquisa pelo telefone e que tem há muito tempo apresentado mais ou menos essa margem de 10 a 12 pontos, às vezes 9, às vezes 13. E a gente também já falou várias vezes aqui que as pesquisas feitas por telefone, elas tendem a dar uma margem um pouquinho menor do que as presenciais, até porque há uma dificuldade maior de se atingir aquele eleitor que tem renda de até 2 salários mínimos, onde, aliás, o ex-presidente Lula tem grande vantagem. Agora, veja, tem uma coisa importante, Daniel. Ele não tem essa vantagem toda e nem tem esses pouco mais de 40%, porque há uma conjuntura específica. Não, sempre teve isso, quer dizer, sempre teve, historicamente, o ex-presidente Lula sempre oscilou um pouco acima disso. E aí, você vê, em 2018, mais ou menos, 100 dias antes da eleição presidencial, a eleição para presidente, o Lula era o líder, o Bolsonaro era o segundo, e Lula naquele momento tinha quase o dobro que o presidente Bolsonaro. É que o Lula naquele momento estava preso, então os institutos já faziam 2 simulações. Uma com o Lula candidato, porque o PT tentou isso até a última hora, e a outra já com o nome do Fernando Haddad, que aparecia com 1, 2, 3%. Mas quando eram colocados Lula, Bolsonaro, Marina Silva, na época em alta, né? O Ciro subindo um pouquinho, sempre o Lula aparecia na frente do ex-presidente, do atual presidente, com uma boa vantagem. Agora, veja, eu acho assim, independentemente do instituto que faça a pesquisa, e são 14 que têm apresentado periodicamente esses levantamentos, é difícil que a gente tenha uma mudança nessa posição de protagonismo, de liderança, até o dia da eleição. Faltam 97 dias. O que vai mudar, certamente, é o percentual de diferença, pode ser maior, pode ser menor. Pode ser que algum candidato que esteja mais atrás consiga se descolar e aí embalar, entrar na casa dos 2 dígitos e fazer algum barulho. E é até por isso, até com base nesses candidatos aí com percentuais menores, que eu duvido que a eleição seja definida no primeiro turno. Eu acho que assim, se o Lula em 2018, ele estava lá perto dos 40% e 4 anos depois de tudo que aconteceu, ele ainda registra percentuais próximos a isso, é óbvio que ele tem um voto fiel, um voto fidelizado nessa faixa. E conspira em favor dele o fato de que a gente tem uma porcaria de governo, o pior, quer dizer, nos últimos tempos. Inclusive, não tem essa coisa de que são todos aí, viu, são todos ministros técnicos, é um lixo. Vamos discutir o governo aqui, vamos discutir o governo. Veja, se a gente está no 5º ministro da Educação, olha que esculhambação. O primeiro não falava português. Mas não tem nenhum preso, Piperno, não tem nenhum na cadeia. O primeiro não falava português, o segundo escrevia mal em português, o terceiro entregou um currículo mentiroso, o 4º saiu por causa do Pastor Gate. O 5º está aí agora, a gente não sabe até quando dura. O Brasil teve 4 ministros da saúde. E o Brasil é o país, o segundo país onde a Covid mais matou. 4 ministros, e aliás, muita coisa sendo investigada na saúde até hoje. O Brasil hoje anuncia. Mas é claro que o país é o 4º país do país. O Brasil é um dos maiores países do mundo, Piperno. É o 6º em população. O Brasil é um dos maiores países do mundo. É o segundo país onde a Covid mais matou. Você vê que coisa. E outra ele coisa. Empolgado. Eu quero a palavra depois aqui, por favor. Você já teve. E hoje, a Petrobras nomeou o 4º presidente do ministério nesse período Bolsonaro. E olha, tem uma coisa. O primeiro deles, o Roberto Castelo Branco, disse agora, está em todos os portais hoje, que ele devolveu o celular corporativo lá para a Petrobras, porque naquele aparelho haviam conversas muito comprometedoras e que poderiam prejudicar demais o presidente da República. E tem muita gente já requisitando esse celular para que seja periciado. Estão tentando de tudo há muitos anos para prejudicar o presidente da República. O fato é o seguinte, nós tínhamos uma facção criminosa no governo, isso é fato. E você, apesar de ter
a sua orientação para a esquerda, e eu respeito isso, porque isso é uma ideologia, isso é uma forma de enxergar o mundo. O que não consegue entrar na minha cabeça é como uma pessoa hoje, tendo um presidente que vocês podem até não gostar dele, mas que está tendo posturas íntegras com o Brasil. O Brasil está indo bem, é fato. O Brasil o Brasil hoje é o segundo país que mais vacinas aplicou e ninguém fala nada sobre isso. 100 milhões de vacinas foram colocadas pelo Dória e 500 milhões de vacinas foram compradas pelo governo federal, sendo que o governo federal pagou todas. Essa é a grande verdade. Tentaram de todas as maneiras investigar o presidente por prevaricação. 6 meses ali, né, daquela bagunça onde nós vimos lá o Omar Aziz, aquela gente toda desgastando e falando mal de todo mundo e nada se comprovou. A verdade é que o Brasil voltou para as mãos das pessoas de bem. Se não fosse o Covid, nós não estaríamos na situação que nós estamos. Agora, se analisa o governo do PT. E aí, Piperno, você é uma pessoa inteligente. Você sabe que houve mensalão, você sabe que houve petrolão, você sabe que a grande maioria dos ministros estão presos, você sabe que roubaram mais de 900 bilhões da Petrobras. Eu não sei. E é isso que causa... Existe, está lá os números. E é isso que causa pobreza. Assaltaram a Eletrobras, por isso que é fácil, se apropriaram de todas as nossas... eleição de vocês, que vocês mentem, gente. Não mentem nada, isso é dado. 900 bilhões foram desviados da Petrobras. Dê uma olhada. Existe, eu vou dizer para você uma coisa importante. Me mostra. Existe, se você me mostrar, se você me provar isso, eu voto no Bolsonaro. Isso é uma mentira. Veja um estudo feito pelo professor Oscar Malvesi. Ele compara a Petrobras com todas as empresas parecidas no mundo no mesmo período. O quanto se investiu nas empresas e o quanto se gerou de valor. Isso é fato, isso é administração. Aliás, esquerdista não dá certo em nada do que faz. Me fala um esquerdista que emprega, que faz o país crescer, que gera desenvolvimento. Esquerdista quer viver pendurado no governo, quer vida fácil. E a direitária quer roubar, como roubou a vida inteira, deixar o povo passando fome. 33 milhões de pessoas que não comem. Isso é uma grande inverdade intelectual. O Brasil, no período da Covid, fez mais de 3 milhões de emprego. Existe uma ajuda emergencial no período que foi de R$400 e agora está aumentando mais 100. Quanto é que o presidente queria dar? Qual a verdade? O presidente queria dar 200, o Congresso falou, eu quero 600. Imagina, você está totalmente enganado. Não comprem essas histórias. Pessoal, olha, o presidente queria dar 200 e a Câmara obrigou a dar 600. Eu acho importante falar isso para vocês que estão em casa. Eles mentem. Tome o seu lado. Nós estamos na luta do bem contra o mal. Nós estamos na luta das pessoas que assaltaram o Brasil contra os brasileiros de verde e amarelo, as famílias que estão nas ruas defendendo o nosso país. Isso é o que está acontecendo hoje no Brasil. E quem não tomar um lado agora, ficar em cima do muro, vai ver voltar o Lula. E sabe o que vai acontecer? Nós já temos Colômbia, nós já temos a Venezuela, já temos Cuba, já temos o México, já temos a Argentina, já temos o Chile. Tudo na mão desses caras. Vão querer integrar a América do Sul inteira. O Lula já disse isso. Ele já disse isso. Vocês querem isso para o Brasil? Então, assim, tome o seu lado e saiba que nós só temos dois candidatos. Ou Lula ou Jair Bolsonaro. O meu voto, com total convicção, é Jair Bolsonaro. E por que preciso passar a palavra para Marco Antônio Costa? Não, eu acho que aqui a gente... Estou achando muito legal a presença do Tom. O programa tá bom hoje, Ele deixou o Piperno empolgado, o Piperno já começou, né, pegando fogo aqui. Mas o que eu gosto de rebater, ou talvez até repisar, é que, em alguma medida, se existe algum grau de acurácia aí, de acuidade nas pesquisas, remete ao bombardeio e à difamação diárias vividas pelo governo federal hoje. Porque eu fico muito interessado pela maneira como as manchetes são construídas. Então, por exemplo, a narrativa do Piperno está nas manchetes. Bolsonaro avisa ex-ministro Milton Ribeiro. Mas isso... E quando você lê o áudio... Ele se informa na UOL, na Folha, é óbvio que ele vai falar exato. Isso. Mas aí o que acontece? Quando Ainda ele bem fala... que eu uso isso aí. Olha... Mas só uma questão que tem a ver com honestidade aqui, honestidade intelectual. Quando você vê o áudio, não dá para você pressupor que se trata de um aviso. Isso é muito desonesto intelectualmente. Só que isso ajuda... É uma premonição, né? Não, isso ajuda você... Qualquer pessoa tinha essa premonição, qualquer pessoa tinha essa expectativa, porque já estava sendo fruto de investigação, bombardeio midiático, etc, etc. Agora, de novo, você percebe que é fruto de uma presunção, só que se o jornalista não é honesto intelectualmente, muitos não são, eles usam essa presunção como se o leitor já tivesse sendo avisado a respeito de algo. Então, Bolsonaro avisa. E não houve aviso na conversa do ministro Milton com a sua filha. Ele falou
para ela que existia aí uma expectativa que não sabia que tá. Então, eu acho que com o transcorrer aí do período eleitoral, o papel da Jovem Pan, do debate, etc., vai ser essencial, porque a gente confronta visões aqui. Mas eu acho que as pessoas vão começar a enxergar com a utilização das campanhas, dos veículos que as campanhas vão utilizar também, elas vão ter acesso a essa quantidade desonesta de informação que é veiculada pelos meios de comunicação com essa finalidade manipuladora. Então, eu imagino que isso vai sim ter um efeito no processo eleitoral com o tempo. Agora, essa pesquisa também apontou o quanto as pessoas poderiam alterar, mudar o seu voto. Então, para 73% das pessoas, a decisão já está tomada, elas não vão mudar o voto. Então, isso traz a discussão justamente do quanto as campanhas conseguirão reverter posicionamentos por parte das pessoas. E eu também queria trazer a informação, viu, Piperno, se você puder comentar, em relação a esses ativos do governo federal. Porque o presidente tem a caneta na mão, tem a máquina na mão, pode eventualmente editar medidas que venham ajudar algumas pessoas, talvez os mais pobres, Auxílio Brasil. O quanto isso pode colaborar nessa caminhada para ele conseguir ir ao segundo turno ou até reverter essa posição? Muitos acreditam que ele possa passar para o segundo turno em primeiro lugar. O ex-ministro, aliás, o atual ministro Ciro Nogueira acredita nisso, né? Em março, inclusive, ele deu uma entrevista para a revista Veja, dizendo que ele acreditava que em maio já haveria um empate nas pesquisas, em junho o presidente Bolsonaro estaria na frente e mais ou menos em agosto ele já teria um percentual que lhe daria, então, que já acenaria ele com a possibilidade de encerrar a parada no primeiro turno. Eu acho que ele foi, no mínimo, excessivamente otimista, ou então a bola de cristal não funcionou tão bem, porque a gente já está terminando o mês de junho e isso ainda não se revelou. É claro que o presidente que está no poder, o incumbente com o poder da caneta, ele tem sim recursos aí, ele tem os instrumentos para tentar tomar medidas que lhe dê vantagem. Isso é óbvio, isso acontece em qualquer eleição do mundo, não é uma exclusividade aqui do Brasil, e é óbvio que ele certamente está pensando em algumas medidas que possam, dar algum tipo de benefício eleitoral a ele. Quais medidas? Por exemplo, ele anunciou na semana passada o desejo aí do auxílio caminhoneiro. Isso não é ajuda. No momento que os caminhoneiros estão passando fome, isso não é ajuda. Isso é medida eleitoral. Eu vou falar uma coisa para você. Na época do Lula, certo. Não, né? Era ajudar os mais pobres. Eu quero dizer uma coisa para você, então. Já que ele vai dar o auxílio para caminhoneiro, que eu mesmo cheguei a defender em algum momento com uma outra modalidade, de uma outra forma, então também que dê auxílios, por exemplo, para motorista de Uber, para motorista de táxi, né? Enfim, para motorista de... Agora nós estamos fantasiando aqui. Então, por que você vai dar para um e não vai dar para o outro? Por que você vai dar para um e não vai dar para o outro? É que o Piperno, você tem uma árvore em casa onde nasce dinheiro na árvore. Não, eu não tenho, mas eu estou dizendo o seguinte, é que o oportunista, o charlatão, ele quer dar para uma categoria que pode fazer uma greve que para o país, mas ele não vai dar para outra. Sabe o que mais incomoda? Agora, o que mais me incomoda, por exemplo, também, eu reconheço, por exemplo, que houve muitos escândalos no Brasil, houve inclusive o Petrolão. Agora, você reconhece? Houve, inclusive. Eu falo isso toda hora. Imagina que o que é uma mentira, vamos usar assim o verbo correto. A palavra correta. O que é uma mentira é alguém falar assim, roubaram 900 bilhões. Porque as pessoas não têm noção do que é isso. E 900 bilhões, têm sim, porque muita gente morreu em porta de hospital. Você sabe qual é o valor? Isso é uma demagogia, isso é uma outra coisa. Não é uma demagogia, qual é o valor de mercado da Petrobras hoje? Não é uma demagogia. Aposto que você não sabe. Olha, Piperno, a Petrobras hoje, depois que ela passou a ser melhor administrada, o valor, ela tem eu não sei dizer. Eu sei dizer qual é o problema. Eu sei. Não é isso, não. Eu não preciso entender de tudo para entender que assaltar no Brasil, você me desculpe. Eu quero sim. Não me coloque nessa situação, porque eu te faço 10 perguntas aqui que você também não sabe responder. Porque você está mentindo. Porque 900 bilhões de reais
dá exatamente o dobro do valor de mercado da Petrobras. Mas é claro, ela foi saqueada. Ela foi saqueada. Isso é uma mentira. Roubaram tudo. Até porque hoje ela é uma empresa que produz 3 vezes mais do que produzia 10 anos atrás por conta do pré-sal. Mas aí, então, essa é a mentira. Mentira tem perna curta. A tua fantasia é tão grande, intelectual. E o que incomoda muito não é você não gostar do presidente Bolsonaro, porque faz parte. Você não gosta dele, você tem um viés eu e 60% do país. Não há nenhum problema. 60% do país não gosta dele. O que realmente incomoda a população é que vocês se calam para tudo que aconteceu. O que aconteceu lá atrás, que destruiu o Brasil, parece que não foi nada. Mas claro não foi. Roubaram a Petrobras. Você provavelmente vai votar no Lula, sabendo que o Lula assaltou o Brasil. Mas você está chegando agora, você não sabe que eu voto, eu já mas provavelmente porque nós temos que tomar um lado. Tem que tomar um lado. Você vai votar em quem? No Bolsonaro ou no Lula? Tem que tomar um lado. Ciro. Você vai votar no Ciro. Já falei aqui 1000 vezes. E no segundo turno? Qualquer um que não seja o Bolsonaro, então você vai votar no Lula. Você vai votar no quadrilheiro. Mas eu vou votar, mas é claro que eu vou votar no Lula. Porque comparar o Lula com o Bolsonaro é o Flamengo com o Bandido. Bolsonaro é um lixo. É verdade, o Lula é legal. O Lula é legal. Aliás, fez do Brasil um pária. É verdade. Fez do Brasil um pária. Um país pária. Daqui a pouco o jurídico... Pária amada Brasil. O jurídico da Jovem Pan vai puxar a orelha de todo mundo aqui. Então, a gente tem que segurar um pouco esse negócio de declarar voto. Agora, Tomé, o que eu acho que o Piperno não sabe, e às vezes é uma pretensão de todo o político com uma visão desenvolvimentista, ou pelo menos quem tem algum tipo de inclinação para essa visão desenvolvimentista, o que é o desenvolvimentista? Ele acredita em investimento público, ele acha que o Estado é promotor de desenvolvimento, o Estado tem alguma relevância nisso. E o Estado, de alguma forma, consegue incentivar a iniciativa privada com relação a negócios em geral. Então, é uma visão terrível, porque é o socialista, ele sempre parte da premissa que o Estado tem que tomar decisões estratégicas de maneira centralizada para contribuir para o desenvolvimento nacional. Ele não acha que as pessoas livremente, de maneira descentralizada, conseguem fazer girar melhor a economia por meio de livres contratos e prestação de serviços em geral. Mas a grande questão é a seguinte: sempre que você for debater com o Piperno, ele vai soltar um dado completamente falso, que foi esse que ele soltou. Qual foi o dado falso? Calma lá. Fala. Porque você, mano. Calma. Marcos, você tá ficando cada dia mais mentiroso. Me fala qual o dado falso. Calma, eu quero ter o direito. Mas eu quero ter o direito de refutar, porque eu fui chamado de mentiroso. É uma delícia discutir com você. Você cria falsos paralelos. O fato da empresa ter sido saqueada em 900 bilhões de reais. Não existiu esse número, isso é uma mentira grosseira. O fato da empresa ter sido Vocês deviam ficar com vergonha de falar uma mentira dessa. O fato 900 bilhões é um número de fantasia. Qual é o número que roubaram? O fato Diz pra mim, qual foi o número que roubaram a Petrobras, você sabe? Olha, eu já ouvi falar em 40, 50 bilhões de reais, até menos que isso. Tá certo. Agora aí que está o negócio. Além do então o PT saqueou a Petrobras? Inclusive o PP. O PT saqueou, e você vai votar nele? O PP que está no governo Bolsonaro que saqueou. É que você não consegue Era o partido do Paulo Roberto Costa. Desculpa, eu não entendi. Você falou que o PP do governo Bolsonaro saqueou a Petrobras, é isso? O PP indicou o diretor Paulo Roberto Costa. Perfeito, vamos lá, fala. Ele sempre... a premissa é essa, lockdown, vacina, a gente tem que agradecer o Dória, a gente tem que criticar o Bolsonaro que é genocida. Aí com relação à economia, alguma coisa aconteceu boa, vacina. Ele sempre vai atribuir a outra coisa, ele vai atribuir ao Maia, ele vai atribuir a pessoa que está em outro cargo que não tem absolutamente nada a ver, ele nunca vai atribuir ao Bolsonaro. Isso tudo bem, faz parte da visão de mundo dele, ok. Agora, o que eu acho falso, que é o falso paralelo que você faz, a empresa ela tem um fluxo de caixa gigantesco, ela tem investimento, ela tem acionistas, você é até um pouco infantil, do ponto de vista até de negócio, você trazer o valor atual dela, né, de mercado, e falar que ela não pode ter sido saqueada no montante 2, 3, 4, 5 vezes maior, porque ela gira muito mais em nível de grana e de mas que seja 40 e o valor milhões, de mercado que sejam 40 milhões, o valor de mercado dela muda. Então, eu vou falar um negócio para você. Você está fazendo um paralelo bem você fraco. Você está fazendo uma coisa tosca e mentirosa, porque esse número de 900 bilhões, ele é um número de fantasia. O número que as investigações apontam nenhuma investigação. Sim, aponta para um número não bizarro. Vai ter, você não vai conseguir trazer nenhuma. Te desafio a trazer isso amanhã. Sim. Alguma investigação honesta que tenha apontado esse número. Porque esse número é mentiroso. Só de retorno. Vocês mentem. Mentem com a cara mais deslavada do mundo. Mente.
Bom, vamos girar. Tem muita informação para a gente debater aqui. Marco, quer arrematar, por favor? Não. O Piperno, eu estou acostumado com ele me chamar de mentiroso, mas a gente sabe que ele é o maior promotor de fake news da Jovem Pan. Até porque você já se assumiu mentiroso uma hora aqui. Olha só, Piperno, Marco e Tomé. Claro que a gente vai debater todas as pesquisas que saírem. Tem muito destaque aqui para a gente analisar, mas eu também quero trazer a informação que o pré-candidato e presidente da República, Jair Bolsonaro, confirmou que Braga Neto será o vice-presidente na candidatura deste ano. Já o atual vice-presidente Hamilton Mourão disse: não estou chateado, sabemos que ele é pré-candidato ao Senado Federal pelo estado do Rio Grande do Sul. Tomé, Jair Bolsonaro acerta quando escolhe Braga Neto, porque alguns integrantes do governo federal e auxiliares defendiam justamente a ex-ministra da Agricultura para deixar essa chapa talvez mais moderada, talvez trazer para perto um eleitorado feminino que um bom percentual diz que não irá votar em Bolsonaro, né? Olha, uma das maiores economias do mundo e a mais sólida, né, o mais sólido modelo de democracia do mundo, que são os Estados Unidos, tiveram inúmeros militares como presidentes da República. E não só como presidentes, como vice-presidentes, como deputados e senadores. A gente pode citar aqui George Washington, Thomas Jefferson, Abraham Lincoln, Roosevelt, John Kennedy, Ronald Reagan, George Bush, pai e filho. O que acontece quando você põe no governo pessoas das Forças Armadas? Uma das maiores instituições e mais respeitadas do Brasil são as Forças Armadas. Eles têm disciplina, eles têm coerência, eles seguem ordens, eles têm clareza. E o índice de corrupção dentro das Forças Armadas, ele praticamente não existiu no Brasil. Isso é muito claro. Então, quando você põe esse tipo de pessoa para poder fazer administração pública, você está trazendo pessoas para lá que têm a competência para estarem lá. Eu acho muito saudável a escolha do presidente. Ele acertou sim. Eu tenho certeza que se nós tivéssemos um número maior de militares, o que acontece? A esquerda tenta voltar lá atrás para dizer a democracia, eles vão tomar o país. Tudo que diziam do presidente Bolsonaro, ele vai dar o golpe, ele não gosta de negro, ele não gosta daquelas as coisas que eles sempre falam. Mas a grande verdade é que o Brasil, que foi administrado agora em partes por militares, ele foi muito bem. Vejam hoje nos nossos ministérios o que nós temos de casos de corrupção. Praticamente não aconteceu corrupção no governo Jair Bolsonaro. Essa é a grande verdade. Agora, aparece um pequeno indício de qualquer coisa, vem todo mundo para cima, todo mundo comenta, todo mundo fala, o Supremo Tribunal Federal dá 2 dias, 3 dias para que eles possam se manifestar. Agora, no passado, o que nós tínhamos e hoje o que nós temos no presente é totalmente diferente. Assertiva a decisão do presidente e ele terá, com certeza, a aprovação da grande maioria das pessoas que o seguem. Marco Antônio Costa, você vê com bons olhos Braga Neto fechando chapa com Jair Bolsonaro? Daniel, eu entendo que existe na escolha do Bolsonaro, ele tem um tino político para isso. O vice-presidente, ele é uma figura que tem que estar submetida de alguma forma ao gabinete do presidente, tem que estar vinculado ao gabinete do presidente, não tem que buscar protagonismo, buscar novas pautas, querer aparecer mais do que o presidente da República. Esse não é o papel do vice-presidente. Então, ele escolheu, acho que, pautado por esses parâmetros, uma pessoa que esteja alinhada do ponto de vista ideológico e que faça o trabalho de equipe como ele quer, como ele busca, como ele pretende. Agora, posso só fazer um parênteses aqui? Claro, pois não. O Ministério Público Federal do Paraná fez o levantamento de valores a receber, tá? Sem correção, 25 bilhões de reais da Petrobras, sem corrigir, tá? Com a correção, isso daí provavelmente dobra. A gente está falando de 50. O Piperno não conhece uma coisa que no direito penal e processual penal a gente aprende, e é muito comum, que do que é apurado, a gente tem aí pelo menos o topo da pirâmide, né? A ponta do iceberg, que é geralmente 10% do que acontece de crime nas instituições e nos lugares. A gente está falando, sim, possivelmente de um rombo de 1 tri. Pode ser, é completamente viável. A gente está falando de 20 vezes mais do que o que vai ser recebido de volta aos cofres públicos. Se isso não causa espanto ao Piperno, é porque o governo socialista dele é muito rico, né? A hora certa na Jovem Pan News, 5h34. Para fechar essa rodada, análise de Fábio Piperno, claro, Piperno, em relação à indicação de Braga Neto para fechar a chapa como vice-presidente nessa pré-candidatura com o Jair Bolsonaro. E, por fim, acho que você vai querer rebater esse cálculo, essa informação trazida pelo Marco. Isso é uma contabilidade criativa, esse tipo
de asneira, eu não vou perder tempo com isso. O pessoal de direita normalmente tem empresa, sabe fazer conta, legal. Sabe, eu estou vendo, por isso que eu vou falar uma coisa, por isso que dependendo do pessoal da direita, o Brasil vai continuar no quinto mundo, como sempre foi. É verdade. Aliás, o único momento da vida em que o Brasil chegou a ser a sexta economia do mundo foi quando a esquerda governou. Mas, tem razão, Pipa, é verdade. Tem razão. Isso é fato, isso é número, tá lá. Agora, e os 14 milhões de empregados no final do governo vieram da onde? E os casos de corrupção não existiram? Você só fala do que foi bom ali. No momento que você pegou a onda positiva para o Brasil, muita coisa você boa, comenta. No final, quando o país foi praticamente saqueado, e tivemos que fazer um impeachment da presidente Dilma, que estava dando pedalada fiscal. Mas é claro, quem assalta o Brasil tem que fazer o quê? Me fala uma coisa. Golpe, você me chamou de... Eu vou te fazer uma pergunta. Por que eu sou golpista? Eu vou te fazer uma pergunta. Diga para mim porque eu sou golpista. O impeachment foi uma... Diga para mim. Enfim, o impeachment foi golpe. Agora, o impeachment foi golpe. Decidido pelo Senado e pelo Congresso foi golpe. Então 82 senadores e 503 deputados deram golpe. Todos eles foram cúmplices disso. Mas aí já passou. Então eu quero te fazer uma pergunta. Para mim? Vamos lá. Se por acaso o Lula ganhar a eleição, eu vou embora do Brasil. Ganhar o segundo turno. Bom. Eu e a maioria dos empresários, as pessoas de bem que trabalham, que geram emprego, que pagam impostos. Aí vocês vão ver para quem que vocês vão trabalhar. Aí eu quero ver para onde vocês vão trabalhar. Aí vão pedir para o Estado sustentar vocês. Mário Amato, em 1989, prometia isso e ficou aqui bonitinho. É verdade, tem razão. Aqui vocês ganham muito. Muito, tem razão. A gente ganha muito porque trabalhamos, geramos emprego, desenvolvimento, damos a cara para bater. Melhor você ir embora, como você acabou de confessar, do que você engrossar o caldo do golpe, né? Mas que golpe? Não, porque tem gente que não vai aceitar o resultado, né? Tem gente que admite que não aceitaria o resultado. Então, ainda bem que você vai aceitar. Sabe qual a diferença de aceitar o resultado? É assim, nós temos que aceitar, sim, o resultado, porque a democracia é feita disso. Se a população realmente votar e o Lula for eleito, acabou, gente. Ponto final, ele vai governar o Brasil. E vou dizer, nós vamos torcer para dar certo. Ok? Ao contrário da esquerda que torce para dar errado. Isso é fato. A única coisa que se pede, que foi pedido pelo presidente Jair Bolsonaro até agora, é que se melhore a apuração do nosso sistema. Um sistema de 26 anos atrás, a qual nós sabemos que em 26 anos muita coisa muda, para que se garanta que a pessoa que for escolhida pelas urnas, ela possa assumir sem nenhum tipo de problema. O que tem de golpe impedir isso? O que tem de errado? Não tem nada de errado. Até mesmo para isso ainda vai dizer... a reação e de não reconhecer Agora, se você está dizendo que vai reconhecer mas é claro que eu vou reconhecer. Se for de maneira democrática, nós temos que reconhecer. Quem fala em democracia e não segue a democracia é a esquerda. É a esquerda de Hugo Chaves, é a esquerda de Cuba, é a esquerda de General Maduro. É essa esquerda que fala temos que defender a verdadeira democracia. Da direita da golpe. Aqui no Brasil a tradição é essa. É verdade, é uma tradição. Inclusive 64 está aí. Eu não quero entrar nesse assunto de 64, mas eu quero dizer o seguinte. porque foi um período muito complicado para todos, nós sabemos disso, então acho que a gente não tem que entrar nesse assunto. Mataram muita gente, assassinaram dos dois lados, hein, Piper? Não foi de um lado só. Dos dois lados. Exato. Dos dois lados. Um lado reagiu ao golpe do outro. O que vocês falam é que não é isso, é que a esquerda defende sempre ao bandido. É assim, morre um bandido. Bandido deu golpe. Morre um bandido dentro de uma comunidade, todo mundo se mobiliza. Morre um policial, ninguém fala nada. Essa é a esquerda do Brasil. Todo golpista é canalha. Quem deu o golpe foi canalha. É isso. É verdade. Acuse os outros do que você é. Faça o que você acha que deveria fazer, os acusos. É canalha. É verdade. De volta com toda a rede Jovem Pan de rádios também, agora 5 horas e 38 minutos. Marco Antônio Costa pediu a palavra. Tá quente o debate hoje, hein, Marco? Tô me sentindo aqui, tô me divertindo. O Piper, ele tá mais empolgado que o normal. Gostei do tom. É porque tem alguém de direita aqui na mesa. Então, com propriedade para falar. Quer dizer que os outros de direita aqui não têm propriedade? É isso que a esquerda faz. Você fala uma coisa, ele quer relacionar com os outros. Você fala bem de homem, ele diz que está falando mal de mulher. Você entende? A esquerda é isso aí, pessoal. O que eu ia tentar contextualizar aqui, sem fugir muito da pauta, mas tentando colocar uma perspectiva para o que o Tomé falou e eles estavam debatendo. O que a esquerda tem feito muito, Tomé, é levantar esse discurso de o ovo da serpente está sendo chocado, que o Piperno adora falar, mas não reconhece que existe uma transgressão da liturgia do cargo de ministros do Supremo Tribunal Federal e um ativismo judicial desenfreado, que por si só já são violações da Constituição e que não estão vinculadas ou atreladas a uma não ação do Executivo ou a uma não ação do Legislativo. É como se eles passassem no farol vermelho sem nenhum tipo de deferimento, sem nenhum tipo de
protocolo. Não existe aqui, Piperno, uma atitude de ativismo judicial que está respaldada pelo ordenamento jurídico. Só que a esquerda está fazendo vista grossa para isso hoje, porque isso encampa o discurso que eles usam, o discurso deles, de que existe uma ameaça à democracia. E é muito interessante essa tática, né? Ela é muito desonesta intelectualmente também. É o equivalente, eu sempre dou esse exemplo, a eu pegar aqui a mesinha, quebrar na cabeça do Daniel Caniato, coitado que está aqui, A direita é violenta. E chamá-lo ao mesmo tempo de fascista. A direita é violenta. Meu, de qualquer manifestação da direita teve um caso de alguém machucado, uma janela quebrada e um incêndio em algum lugar. Nenhuma. Da esquerda só tem isso e a direita é violenta. Eu acho que o contexto é exatamente esse. A gente está vendo o ambiente já. Existe um rompimento com a democracia que vem do Supremo Tribunal Federal, porque o Supremo está avançando em cima da competência de representantes eleitos pelo voto. E quando eles não são eleitos pelo voto, eles são ministros indicados pelos presidentes eleitos. Então, quando existe isso... Sim, são ministros indicados por presidentes eleitos. E depois aprovados pelo Senado. É uma sabatina, que todo mundo sabe que é uma sabatina, até aprovados meio pelo pro forma. Senado. Agora, não existe legitimidade democrática no judiciário. O ambiente de legitimidade democrática são Poder Legislativo e Poder Executivo, ponto. Quando o Poder Judiciário avança em cima desses dois poderes, quem age de forma antidemocrática, sem respeitar os milhões de votos recebidos no Parlamento e no Executivo, é o Poder Judiciário.